O historiador francês François Furet foi um dos maiores historiadores da Revolução Francesa, e ele dá ao termo terror o conceito de uma reivindicação popular pelo uso de violência contra os inimigos da Revolução. Compreensível, considerando que a consuma insurrecional de Paris matou 1.100 pessoas em 5 dias. Furet ainda diz que o terror podia ser a organização sistemática e sistemacional de instituições repressivas, mais notável a Lei dos Suspeitos. A Lei dos Suspeitos funcionava mais ou menos assim. Digamos que o Samuel, eu sei que não parece Samuel, por favor, não me condene, fosse o chefe do Tribunal Revolucionário e que ele declarasse uma lei onde todos deviam falar inglês, porque ele quer. Caso algum de nós fosse considerado um mal-falante de gringueira, Samuel teria o poder para julgar essa pessoa como traidora e condená-la à morte. Porque ele podia. Mas vamos contar a história porque matemática isso aqui não é. Bom, o terror começou em 1793 e terminou em 1794, com a morte de seu líder Maximilien de Robespierre. Ai que cara linda, posso que pegava todas. Ela se iniciou com a morte do rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta, e isso levou ao início das revoltas. Peraí, antes de eu continuar, tem uns caras que eu preciso apresentar pra vocês primeiro. Os girondinos, que eram a alta burguesia, e os jacobinos, que eram a média e baixa burguesia. Eles formavam as forças políticas que surgiram após a declaração da República na França, e são nossos protagonistas nessa era do terror. Tinha também o grupo da planície, mas eles eram Maria vai com as outras, e apoiavam quem tava ganhando, eles que se foram. Os jacobinos achavam que para salvar a revolução, deveriam conceder mais poder ao Comitê de Salvação Pública, para que eles impusessem o terror. E foi exatamente isso que aconteceu. Nosso divo Robespierre garantiu ao povo o direito de voto, o direito de rebelião, de trabalho e de subsistência. E mais um direito perdido que eu provavelmente esqueci de procurar no Google. Bom, mas nem todo mundo concordava com essas ideias. E essas pessoas se dividiam em subgrupinhos, dotados por pessoas diferentes. Tinham os enragés, que eram os enraivados que ficavam putos com qualquer coisa. Os indulgentes, que achavam a autoridade forçada demais. E os eberistas, que criam que elas fossem necessárias para salvar a revolução. Então, todos eles foram guilhotinados. Basicamente, a guilhotina era um instrumento usado para decapitar as pessoas sentenciadas à morte. Ela basicamente é uma grande armação reta na qual é suspensa uma lâmina losangular... Por que eu tô rindo disso, meu Deus? Losangular pesada, suspensa a parte superior da armação, segura por uma corda, e fica mantida no alto até que a cabeça do pobre coitado seja colocada sobre uma barra, que impede de se mover. Aí a corda é solta e a lâmina cai, cortando o pescoço da vítima. Curiosidade, o nome do cara que inventou a guilhotina era Joseph Ignace Guillotin. E toda essa matança era a lógica adotada pelos líderes do comitê, Saint-Just e o nosso divo. Robespierre inseria posições radicais em relação às ordens políticas. Eu acho que dá pra ver bem por quê. E ele foi o maior nome da Era do Terror. E depois de 6 semanas de tudo isso, 1.376 pessoas foram guilhotinadas. Eba! Depois que as facções inimigas foram liquidadas, a ditadura daquele governo não foi mais contestada. Também, né? Quem seria louco? Mas em 1794, nosso querido Robespierre estava em sua sala tomando um cafezinho de boas, quando de repente os girondinos e a alta planície se juntaram e o derrubaram do poder. Ele foi condenado à morte. No nosso mecanismo favorito, curiosidade! Morreram mais de 17 mil pessoas na guilhotina. Depois disso tudo, foi elaborada uma nova constituição pela França, essa que continuava com o regime republicano que seria controlado pelos diretórios. Mas sendo um tema então...